Você sabe o que é uma vara? Não, não é essa vara. Uma vara de direito. Dentro do famoso juridiquês, uma vara, que também pode ser chamado de juizado, é um tipo de tribunal ou parte dele. No Brasil, as varas são correspondentes à área de atuação de cada juiz, e por isso temos varas como infância e juventude, criminal, execução fiscal, fazenda pública e, claro, famílias e sucessões, que é exatamente onde entra o direito de família. Mas como atua um advogado de família no Brasil? Que tipos de casos e situações podem ser levados a esse braço da justiça? E mais importante, quais os desafios e gargalos que enfrentam aqueles que atuam na área e buscam resoluções para seus casos? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Cauã Marcelos e esse é o 12º episódio do Quero Saber, em que a gente vai falar sobre direito de família. E eu gosto sempre de trazer temas sobre o direito aqui para o canal, porque eu acredito que o direito faça parte de três áreas que são fundamentais para a gente poder entender um pouco da sociedade, do mundo em que a gente vive, que são política, direito e economia. Essas três áreas permeiam a nossa vida, mesmo que a gente não queira. E elas são essenciais para a gente entender o mundo à nossa volta e permitir que a gente aprecie algumas outras coisas que talvez pareçam alheias ao nosso dia a dia, como, por exemplo, a arte nas suas mais variadas formas, engenharia, astronomia e uma variedade de outros temas. É bom porque a gente perde menos tempo tentando entender o que está acontecendo no mundo lá fora e mais tempo entendendo esses detalhes e outras áreas de conhecimento. E bom, o direito de família é justamente parte desse direito que a gente estava falando aqui, e é o tipo de coisa que talvez nem todo mundo pense que vai usar, eventualmente. Isso é uma coisa que a gente acaba não acreditando que vai ser necessário, mas que eventualmente é. Então é bom ter na cabeça, é bom conhecer um pouquinho mais. Então vamos dar uma olhada agora no básico da coisa antes da gente se aprofundar com a nossa convidada de hoje. O direito da família está, na verdade, inserido no direito civil, que é então regido pelo Código Civil Brasileiro e é dividido em duas partes: a parte geral, que trata de pessoas, bens e fatos jurídicos, e a parte especial, que trata do direito das obrigações, empresas, coisas, família e sucessão. O direito da família tem como base os princípios da solidariedade familiar, que vem do artigo 3º da Constituição Federal, e seu objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e prevê que os entes da família cuidem e sejam responsáveis uns pelos outros. O da pluralidade familiar, que visa reconhecer todas as configurações familiares e prover a devida proteção do Estado a todas elas, da igualdade entre homens e mulheres, fortemente embasada no artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. E, por fim, o da responsabilidade parental e planejamento familiar, que dá autonomia aos pais de definir os rumos da criação dos filhos, cabendo ao Estado prover a estrutura necessária para tal. Os tipos de casos mais comuns a serem levados à justiça da família são os de divórcio, separação judicial, anulação de casamento e guarda de menores. Mas existe um mecanismo chamado de mediação em que é possível resolver esses conflitos antes mesmo de entrar com um processo na justiça. Na verdade, uma pesquisa de 2019 da USP, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, mostra que a maioria dos profissionais da área acreditam que os casos de família são os mais propensos a serem resolvidos pela mediação, o que é muito importante, já que quanto menos casos entrarem no já atolado sistema judiciário brasileiro, melhor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o básico do direito de família, porque agora nós vamos muito mais a fundo com a nossa convidada de hoje, Débora Costa. Formada em Direito pela Universidade Mogi das Cruzes e pós-graduada em Direito da Família pela Instituição Educacional Damásio e sócia do escritório Costa Júnior Advogados Associados. Débora, como que você está hoje? Que prazer ter você aqui no Quero Saber. Olá, Cauã, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com todo o pessoal que está nos assistindo, tá? Agradeço a oportunidade que está me dando, né, de falar. Eu sou formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, fiz uma especialização no Damásio, é, acredito que vocês conheçam, né? Sim, sim. Do direito de família mesmo. E desde então venho atuando na área, hoje com escritório aqui na região da Zona Oeste de São Paulo, né?
atuamos na área do direito de família e em outras áreas do direito civil, na parte especial, tá? Porque o direito civil, só para a gente começar a conversar, ele se divide basicamente em duas partes, duas grandes partes, tá? Que temos a parte geral e a parte especial, que engloba o direito de família, sucessões, obrigações. É a área que a gente mais atua hoje, tá? Certo. E você começou a falar um pouquinho pra gente do direito da família. Eu, na verdade, sempre acho que existem três áreas que acabam influenciando muito o nosso dia a dia e que muitas das vezes a gente não conhece a fundo, ou às vezes não conhece nada. Que é política, economia e direito. São coisas que estão presentes no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe. Então, exatamente para a gente poder aprender um pouco mais sobre essa esfera do direito, conta para a gente, em linhas gerais, o que é a justiça de família, com que tipo de casos ela lida, e qual o papel, obviamente, de um advogado nesse cenário. Conta para a gente poder entender um pouco mais do assunto. O direito da família, a gente fala direito de família e sucessões, tá? Ele é aquele direito responsável por julgar os litígios que envolvem as questões patrimoniais e existenciais relacionadas à família, quais sejam um divórcio, uma anulação de casamento, uma ação de alimentos, testamento, englobam todos esses assuntos que, como você disse, nós lidamos diariamente, né? Eu costumo dizer, é porque eu sou uma amante do direito, né? Então eu costumo dizer que todo mundo devia fazer direito, ainda que não fosse para exercer. Sim? Mas é muito bom você saber o que você tem de direito, qual é o seu direito, qual é o seu dever perante a sociedade em que vivemos, né? E o papel do advogado em toda a área do direito, e especialmente na área da família, é solucionar esse tipo de problema, tá? A gente tem que ter a sensibilidade de entender cada caso concreto, porque você lida com aquilo que mais mexe com a pessoa, tá? Você está falando de um casal que resolveu romper aquela convivência, mas eles têm filhos, eles têm patrimônios. Como vai ficar? Para quem fica? Como eu fico com meus filhos? Qual é a obrigação de cada pai no sustento da criança, no cuidado da criança? Então, assim, é uma coisa que envolve muito, né, a pessoa em si. Certo. Certo. Você falou da parte de responsabilidade dos pais perante seus filhos, e uma das coisas que a Constituição brasileira diz em um dos seus artigos é que os pais são responsáveis pelos seus filhos e, consequentemente, os filhos são responsáveis pelos pais a partir de uma idade mais avançada, né? Quando existe uma quebra, uma violação nesse tipo de responsabilidade, é da vara da família, da justiça de família intervir? Como que funciona esse processo? Como que normalmente funciona um processo nessa esfera jurídica? Assim, é uma coisa bem complexa para detalhar, né? Sim, sim. Qual é o trâmite exato, mas sim, é de responsabilidade da vara da família, porque esse artigo da Constituição que você cita é o artigo 229, tá? Que ele é claro no sentido de dizer que é responsabilidade dos pais o cuidado com os filhos e dos filhos com os pais idosos. E o não cumprimento dessa determinação da nossa Carta Magna, ela enseja, obviamente, numa medida restritiva. Por exemplo, os pais, eles podem, desde ser advertidos, como eles podem sofrer sanções pecuniárias, eles podem perder o direito de ter aquela criança ao seu lado. E, né, ao contrário disso, os próprios filhos, quando não cuidam dos pais idosos, a mesma coisa, eles podem sofrer também. Via de regra, são mais sanções pecuniárias, neste caso, tá? Certo. Porque existe essa obrigação, nós temos vários dispositivos na nossa, não só a Constituição, mas o próprio direito civil, temos leis orgânicas, temos tudo que trata desse cuidado. Existe um cuidado muito grande
com relação à família Certo. na legislação, no ordenamento jurídico brasileiro. Entendi. Me tira uma dúvida. Qual é a diferença do direito da família pro direito civil? Existe alguma diferença ou um está dentro do outro? Como que funciona essa Um está relação? dentro do outro. Certo, O direito da família é como se fosse um subtítulo do direito civil, tá? Como eu certo, disse no início da nossa conversa, o direito civil ele é uma área que engloba muitos assuntos. Então, ele foi dividido em duas partes, que temos a parte geral e temos a parte especial. A parte especial é aquela que faz parte também do direito da família. Ele envolve o direito da família, sucessões, obrigações. O que acontece muitas vezes é que o próprio direito de família acaba se misturando também com um pouco do direito das obrigações. Por quê? Justamente por isso, porque a gente às vezes tem que entrar com medidas que obriguem aquele pai a tomar a devida providência e cuidado com o filho, ou o filho com o pai, certo. entendeu? Aí eles acabam se misturando, mas são coisas São distintas, coisas tá? Mas todos distintas. fazem parte do direito civil. Entendi, entendi. E aí, uma das coisas que a gente, costuma, ver muito na parte de quando a gente está falando de litígio, familiar, é muito a parte da mediação, às vezes uma mediação amigável ou cortes de arbitragem. Como que funciona essa parte? Ele ainda está dentro da justiça de família, ou essas cortes de arbitragem, essa mediação acontece num espaço extrajudicial? Como que é a relação da justiça de família com essa parte? Assim, a mediação e a arbitragem e a conciliação, são esses três institutos, eles são muito utilizados em toda a área do direito, inclusive na área trabalhista, tá? O que acontece? São institutos que visam a desafogar o sistema judiciário, ou seja, resolver aquele impasse antes de ter que judicializar uma questão, tá? Então, o que acontece, sim, o mediador ele vai conversar com as partes, ele vai tentar fazer com que as partes entendam o problema que estão passando e elas mesmo criem a solução daquele problema, de Interessante. modo que de modo que eles criando a solução para aquele problema, isso vai ser levado a termo e o juiz vai homologar. Aí o que acontece com isso? Você diminuiu um processo, tá? Certo. No nosso sistema judiciário, que por si só existe aquela questão da morosidade que acho que todos Todo mundo conhece, conhecem, sim. né? Todo mundo sabe, né? Então, assim, essa questão do mediador, né? Ele vai fazer com que as partes enxerguem aquele problema e elas cheguem a um consenso. Ao passo que o conciliador, ele também é a mesma coisa, tá? A finalidade é a mesma, tá? Evitar que se judicialize uma questão, só que o conciliador, ele que vai dar as ideias. Olha, por que vocês não Hum, fazem assim? Olha, por que vocês não pensam dessa forma? Porque, assim, às vezes a situação está tão tensa entre sim, as sim. pessoas que estão ali naquele litígio que elas não querem abrir mão, elas não querem ceder, e aí entra, né, esse conciliador tentando sugerir ideias para que aquele problema seja resolvido, para que não tenha que ser judicializado. Essa é, na verdade, resumidamente falando, desses institutos, tá? Não é a área que eu atuo, Sim, sim. mas nós, geralmente, quando temos alguma questão que ser levada a isso, a gente já indica um profissional que só atue nessa área. Mas o próprio direito de família, eu acabo dizendo que a gente acaba sendo meio mediador. Ah, Por sim. exemplo, Por às vezes, natureza, né. às vezes chega até mim, um casal que quer se divorciar, eles estão se odiando, tá? E aí eu no caso, como advogada, eu sempre costumo tentar convencer aquelas pessoas a fazer de modo amigável. Mesmo Por que quê? leve para uma Você fala assim, judicialização. Débora, isso, mas aí você me fala assim, mas por quê? Você não quer judicializar? Não, muitas vezes não tem como não de judicializar. Por exemplo, se você vai fazer um divórcio que tem um menor, tem que Não judicializar. tem Por como quê? Porque escapar. precisa da parte.
não tem como escapar, porque tem que ter a participação do Ministério Público. O Ministério Público ele vai avaliar se tudo aquilo que está sendo feito não vai trazer nenhum dano àquela criança, tá? Que Certo. está em fase de desenvolvimento. Então, mas aí você me diz, por que você mesmo assim tenta fazer uma mediação? Porque se for de forma amigável é muito mais fácil, sabe? Eu tento conversar com as partes, eu Claro. falo, olha, vocês estão rompendo a relação de vocês, mas vocês têm um filho com quem vocês vão ter que ter relação a vida inteira, Sim. entendeu? Então, assim, a gente acaba sendo meio mediador, muito embora às vezes seja inevitável a judicialização. Certo. Agora, você comentou uma parte aí que é interessante, é que muitos dos casos precisam de judicialização, não tem como fugir dela, como acabar indo só para uma mediação e tal. Conta pra gente um pouco mais sobre esses casos. Você falou de um divórcio com menor. Quais são outros casos dentro do direito de família que obrigatoriamente acabam tendo que ser levados à corte, tendo que ser levados para frente do juiz mesmo? A maioria dos casos que envolvem criança, tá? Menores de idade. Certo. Esses casos são inevitáveis, não tem como, tem que fazer, tem que judicializar. Ou mesmo quando se trata de falta de capacidade, tá? Essa também é uma questão que não tem como, a gente tem que judicializar. Às vezes é um inventário que tenha um testamento particular, não tem como, tem que judicializar, porque o juiz que vai analisar e dar aquele documento a veracidade ou não. Tá? Certo. Então, assim, existem vários aspectos que é inevitável que seja judicializada a questão. Interessante. Você falou de testamento, um testamento particular. Explica pra gente um pouco melhor essa nomenclatura. Existe quais são os tipos de testamento? Existe um testamento público? Como que funciona? Nossa, eu costumo dizer que eu adoro essa parte de sucessão, apesar de não gostar, assim, eu adoro fazer, mas é muito triste, Sim, porque se a gente está falando em sucessão, a gente está falando de alguém que partiu, claro. né? Então, assim, o testamento é a declaração de última vontade da pessoa, Certo. tá? Nós temos alguns tipos de testamento, tá? Temos o testamento particular, esse que eu disse, Sim, que a pessoa vai fazer. Ela vai fazer com um advogado, ou ela vai fazer de próprio punho, e ela vai preencher os requisitos que a lei determina, tá? 3 testemunhas, etc. e tal, tem que estar no gozo de suas faculdades mentais. Temos certo. esse tipo de testamento. Temos o testamento público, que você vai até o tabelionato de notas, né? Ok, Salvo erro. Tá? Você vai fazer o testamento, é a mesma coisa. Você vai lá colocar, levar a termo sua última vontade. Olha, eu quero que meu cachorro fique com tal, quero que minha casa fique com tal. Pronto, aquele testamento vai ficar ali. Ele é público. Quando a pessoa vem a óbito, que se abre o inventário, é necessário que seja retirada uma certidão para ver se existe ou não algum tipo de testamento, tá? certo. Quando a pessoa faz o testamento público, ela vai aparecer que tem esse testamento. Então, Mas esse o testamento juiz vai público ele só vai ser acessado mediante a morte daquela pessoa. Até então, ele é reservado. mediante a morte daquela. Não, ninguém tem acesso, Certo, tá? O certo, mesmo para um testamento cerrado. Testamento cerrado é a mesma coisa. Você vai fazer em cartório, como o nome diz, ele é cerrado. Você vai certo. receber e ele vai estar assim, cerrado. Se ele tem que ser levado a juízo desse jeito, o juiz que tem que Ok, abrir, tá? Se ele for violado, ele perde sua validade. O que eu gosto de testamento é que qualquer tipo de testamento revoga o outro, tá? Vamos supor, eu Débora, fiz um testamento público, tá? ok, Fiz um testamento público direcionando o que eu quero que seja feito com o meu patrimônio após a minha morte. certo, Só que uma daquelas pessoas, ela me irritou. Eu não quero mais deixar nada para ela. Eu vou fazer um testamento particular, vou deixar com uma pessoa de confiança. Por que certo, eu vou deixar com uma pessoa de confiança? Porque se eu vier a óbito e esse testamento está nas minhas coisas, assim, aquela pessoa que me irritou, viu que eu fiz um testamento e não coloquei ela, o que ela vai fazer? Ela vai rasgar. claro. Ela não vai apresentar, não é? Sim, Então, sim, assim, eu
eu posso perfeitamente fazer um novo inventário depois daquele público que eu fiz, revogando aquela parte daquela pessoa, Certo. tá? Exatamente para Coloque nesse evitar uma testamento. violação daquele primeiro que você fez, né? Para evitar uma retaliação da Exatamente. pessoa, certo? E o que eu quero dizer com isso, que às vezes as pessoas pensam, então o testamento público ele é melhor do que o particular. Não, eles todos são equivalentes, tá? Tá, Um revoga o outro. Um revoga o outro. Basta que preencha os requisitos que a lei determina. certo. Para Tá? para um revogar, ele tem que ser mais recente do que o anterior, certo? Exatamente. Tá, Isso, exatamente. Sempre vai valer aquela última vontade, ok. tá? Se eu fiz um público no ano passado, esse ano eu mudei, eu não quero mais, eu vou fazer um outro. Tanto eu posso fazer o público cerrado, particular, ele vai revogar aquele. Mas, Certo, assim, o problema do particular é aquilo que eu disse, ele é um instrumento que precisa dar autorização judicial para ter a validade dele. Então, ele tem que preencher os requisitos, tá? O juiz vai analisar e vai decidir se aquele testamento vai valer ou não. Ao passo que os outros que são feitos no cartório, nesse ponto, tem uma maior segurança, tá? Por interessante. quê? Porque esse juízo de admissibilidade, digamos assim, ele já foi feito no cartório. Então, se o documento está ali na mão do juiz, tem que seguir pronto, tá? Interessante. Mas eu costumo sempre dizer para todo mundo, faça um testamento, faz particular, Mas faça, pega na sim. internet, faz requisitos, testamento particular, faz, né? Aham. É bom sempre prevenir. Ah, com certeza. As pessoas, a minha filha costuma dizer, credo, mãe, você só pensa nisso. Não, eu tenho que pensar nisso porque eu trabalho com isso. Fato, Então, né? se você vai se casar, pense no regime de comunhão. Se você vai, um dia todo mundo vai morrer. Pense no que vai acontecer depois da sua morte. Sim, Então, assim, é inevitável. A nossa vida faz parte do direito. Não temos para onde correr. né? É por isso que eu sempre digo, todo mundo devia fazer direito, nem que fosse só para saber seus direitos. Não, tá certo. No nosso primeiro episódio aqui no canal, a gente conversou sobre o papel da arte na política. E uma das coisas que a gente falou é que, de fato, todo ato é político. E se todo ato é político, eu acho que todo ato também ele é regido pelo direito, mesmo a gente sem saber, mesmo a gente sem ter noção disso. Você vai a uma padaria, compra um pão, você está celebrando ali um contrato, entendeu? Interessante. É uma maneira interessante de pensar. Você está celebrando um contrato sem que a formalidade, toda Sim. a formalidade de um contrato, mas está, né? Tanto, Na medida tanto que é, você tanto você compra está ou vende, celebrando um contrato que se a padaria fizer alguma coisa ali de errado, você pode acionar o Procon para e tomar exatamente as tomar medidas. as medidas, porque entre algumas aspas teria tido uma quebra de contrato aí por parte da padaria, Exatamente, né? Se forneceu o exatamente. pão estava estragado, alguém maltratou você no atendimento. É muito interessante. Quando a gente começa a abrir a cabeça para esse tipo de realidade, é interessante. Agora, eu É, queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei curioso, quando você falou da parte de testamento. Às vezes a gente vê em filmes, a gente vê em séries de pessoas que vêm a falecer. Ah, eu deixo isso para essa pessoa, isso para aquela pessoa. É, uma pergunta, no nosso direito aqui pro Brasil, para quem que você pode deixar algum bem seu, alguma propriedade, seja o que for, quando você morrer? Para quem que você pode deixar? Existe uma limitação? Não, pode ser só para esse tipo de familiares, pode ser gente de fora. Como que funciona? E também, o que eu posso deixar? Eu posso deixar um computador, eu posso deixar um cachorro, posso deixar uma empresa. No testamento vale tudo? Ou tem algumas regras que limitam? Cauã, no testamento vale tudo, inclusive notícias que surpreendem todo mundo. Por exemplo, tem um filho com fulana de tal, ou a minha opção sexual sempre foi tal. O testamento vale tudo, tá? Interessante. Então, assim, com relação ao patrimônio, quando você morre, a nosso ordenamento jurídico, ele determina que
50% do seu patrimônio ele tem que ser destinado aos seus herdeiros legais. Tá? Certo. Quais são os seus herdeiros legais? Linha ascendente, pai e mãe. Linha descendente, filhos. Ok. Então, se você tem um patrimônio por ocasião do seu óbito, automaticamente, no momento em que você morreu, 50% daquilo já é dos seus descendentes, tá? Certo. Você nem Mas tem assim, poder de escolha. Já é não, determinado só se pela, você pela se justiça. desfizer, é isso, só, não, aí que eu vou chegar. Se você, 50% a lei determina que sejam dos seus descendentes, tá? Mas aí a gente tem toda uma regra de sucessão aí, tá? Se Tá. tem filhos, aí o filho que recebe não é o pai, então assim, eu não vou nem entrar nessa esfera agora que é deliciosa, eu amo, mas a gente pode até marcar um outro dia para Opa, conversar segundo episódio. sobre isso. É isso. Aí, então, assim, esses 50% que a lei determina são dos seus herdeiros. Os outros 50% você pode dar até para o seu vizinho, se quiser, deixando no testamento, Claro. claro. Tá? Você pode dizer o seguinte, você pode deixar um testamento falando, olha, nós chamamos de parte disponível, tá, da herança. Então, a minha parte disponível eu quero que fique para o meu amigo fulano de tal. Tá. Aí na hora que for feito o inventário, o que vai ser dividido naquela proporção. Certo. 50% são dos seus descendentes, ou dos seus herdeiros, desculpe, seus herdeiros legais, e os outros 50% daquele herdeiro que você escolheu. Ok. É isso que a nossa lei determina, tá? Tá. Então, assim, aí tem tanta coisa que pode acontecer, às vezes a pessoa quer beneficiar um determinado herdeiro. Vamos supor, meu pai tem 2 casas e 4 filhos, um exemplo, tá? Uhum. E ele gosta muito de mim, ele me deu uma casa. Tá. Só que ele não podia fazer isso. Por quê? Porque os filhos são iguais perante a lei. Então, você não pode beneficiar um em detrimento do outro. Certo. Então, quando acontece o falecimento do meu pai, os meus irmãos podem questionar, tá? Eles podem questionar por quê? Porque aquela casa, se você for ver o valor total, eu recebi mais da herança do que eles deveriam. E como todos são iguais perante a lei, eles podem questionar isso na justiça e eu ter que devolver a parte que cabe a eles. Então, assim, Certo. é muito legal, é muito bacana. Então não tem nenhuma. Não existe nenhum mecanismo legal que me autorize a, de fato, favorecer uma pessoa. E também não existe nada que me possa fazer. A pessoa brigou com a família, não quero deixar nada pra ninguém, vou deixar tudo pro meu vizinho. A Não, lei não permite esse tipo de não. manobra. Vamos supor, eu tenho algum patrimônio e eu não quero deixar para as minhas filhas. Eu tenho que me desfazer dele antes disso, Certo? antes do meu falecimento, tá? Ou, de alguma forma, existem meios de fazer isso, mas se você, a partir do momento que você faleceu, não tem mais como. Só Certo. que assim, eu não posso deixar em testamento. Eu não quero deixar nada para os meus filhos e quero que vá tudo para o meu vizinho. Não, a lei não vai Não vai permitir, não deixar vai que isso reconhecer aconteça. isso. A lei Certo? não vai reconhecer. Ela vai reconhecer 50%. Ela vai falar, ele deixou 100%? Não, mas a lei determina que 50% são partes legítimas dos herdeiros legais, então eles vão ficar com 50% e o vizinho vai ficar com os outros 50%, tá? Certo. Agora, sim, você me diz, e se eu quiser beneficiar um determinado filho? Às vezes acontece de na família, ou o filho ajuda mais, o pai ou a mãe, ele quer deixar uma casa. Existem meios? Existem. A gente pode fazer um contrato de doação com a anuência dos demais herdeiros. Aí esse daí vai ter valor. Certo. Tá? Por exemplo, meu pai tem 4 filhos, 2 casas. Ele quer me deixar uma casa, mas todos sabem que ele está me deixando essa casa porque eu sou a filha que mais corre com ele, mais ampara, resolve tudo, leva no médico. E os meus irmãos têm ciência disso. Meu pai falou, olha, então, já que você mora nessa casa que é minha, eu quero que ela fique com você. Então, vamos fazer ou um contrato de doação, um contrato de compra e venda com a anuência dos demais herdeiros, tá? Tem Certo. que ter essa anuência, porque senão, futuramente, eles podem questionar isso também. Entendi. Então, todo mundo tem que estar de comum acordo para fazer esse tipo de coisa. Interessante. E agora, talvez a minha última pergunta
aí para você, eu queria mais a tua opinião, a tua visão quanto profissional. A gente sabe que o nosso sistema de justiça é moroso, é lento, por vezes até algumas pessoas diriam ineficiente. Do teu ponto de vista, quais são os principais gargalos na tua especialidade de justiça, na vara de família? Quais são os principais gargalos que acabam gerando essa morosidade? É do sistema mesmo? Às vezes são dos processos que entram, as pessoas que causam essa morosidade? Quais são os principais fatores? Você mesmo acabou respondendo, na minha opinião, Opa, os problemas. Sim, eu acho que é o excesso de demanda no judiciário certo. e também, muitas vezes, a própria dificuldade que as partes criam. Por exemplo, na obtenção de documentação que o juiz solicita, às vezes Uhum, a pessoa demora, ou às vezes não consegue. Isso vai fazendo com que aquilo vá se arrastando, aquilo vá certo, demorando. Aí, às vezes, você apresenta, o próprio juiz questiona, ele exige, ele faz mais exigências. Então, assim, o pior mesmo, na minha opinião, é essa questão da morosidade, justamente causada pelo ou excesso de requisitos, sabe, de exigências e também a dificuldade das partes em atendê-las. certo. Tá? Acaba que uma Na coisa minha, gera na a minha outra, né? uma coisa gera exatamente. E assim, Cauã, temos que entender também que a velocidade que as coisas acontecem, os fatos vão acontecendo, o direito não consegue acompanhar. Então, muitas das Claro, vezes, isso também prejudica um pouco, tá? Porque as coisas acontecem mais rápido do que aquilo que tem no nosso ordenamento jurídico, e isso vai causando uma certa demora, porque você acaba tendo que provar de outros meios, de outras formas, buscar outros caminhos. Então, assim, eu costumo dizer assim que o advogado, você chega com uma demanda num escritório de advocacia, cada advogado tem um caminho, cada advogado é, segue uma rota para chegar naquele mesmo objetivo. Então, assim, às vezes você acaba escolhendo uma rota que demora um pouco mais, às vezes você consegue ir certo. mais direto. Então, assim, tudo depende, é uma sucessão de coisas concatenadas, assim, um vai dependendo do outro, né, para que se chegue a um resultado o mais rápido possível. Certo, certo. Eu acho que tem muito essa questão de uma coisa acabar puxando a outra. Aí você falou que o direito às vezes não consegue acompanhar tudo. É, tem a questão de que a nossa Constituição ela foi feita num momento muito específico. é, Ela é extremamente extensa, né? Então ela acaba ingerindo sobre várias áreas e acabam dando menos flexibilidade para quem está na ponta, de fato, conseguir agir de maneira mais célere, né? Mas eu acredito que também vai daquilo que você falou. Todo mundo deveria fazer direito para poder entender, né? Talvez se a gente tivesse uma educação maior nessa área, talvez quando a gente fosse entrar com uma ação, chegasse ao ponto de judicializar, seja na vara da família, seja em qualquer outra, talvez a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento do que precisa, de como lidar, qual é o funcionamento, e aí evita um pouco dessa morosidade, né? Eu acho que são coisinhas pequenas que talvez a gente pudesse fazer quanto país, né? Aí eu já estou falando de maneira bem geral, mas que talvez pudessem melhorar nessa outra ponta. Bom, Débora, primeiro E de eu tudo, acho, inclusive, diga lá, pode terminar. não, não, eu ia falar, eu acho, inclusive, que essa questão de entender um pouco do direito evitaria muitas situações que ensejam numa ação judicial. Um cuidado ao assinar um contrato, um cuidado ao comprar, Com entendeu? Um certeza. cuidado ao falar. Sim, Então, tudo isso seriam alguns cuidados que talvez fizesse com que não tivéssemos tantas demandas no judiciário, entendeu? certo, certo. Talvez você poderia colocar isso no nosso ensino básico, fundamental, no ensino Exato. médio, para que as pessoas pudessem entender do direito na sua formação, né? Não entender o direito só como É profissão, verdade. mas entender o direito como parte da tua Hum, vida cotidiana, né? Acaba faltando concordo. isso para todo mundo, para nós como população, né? Bom, Débora, eu queria te agradecer demais a tua presença aqui hoje. O papo foi muito bom. Acho que todo mundo conseguiu
aprender mais. Eu aprendi demais toda essa parte da vara da família, coisas que eu não conhecia, coisas que eu nem sabia de como funcionava. Eu acho que essa é a graça dessas conversas, que a gente possa aprender e possa aprender junto. Eu aqui aprendendo com você e os nossos curiosos de plantão aprendendo junto. E para a gente poder encerrar, eu queria te pedir uma recomendação pode ser um artigo, pode ser um filme, pode ser um livro, uma série, qualquer coisa que você acha que pode fazer as pessoas entenderem um pouco melhor a parte da vara de família. Calma, assim, eu costumo dizer assim, que muitas séries, livros, filmes, eles são bacanas para você entender, mas às vezes não tem muito a ver com o que realmente acontece no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, assim, se eu for te dizer um livro, eu vou falar dos autores que eu sou apaixonada, que já Claro. são autores do próprio direito de família. Então, eu vou citar quem? Maria Helena Diniz, eu vou citar Carlos Roberto Gonçalves, eu vou citar Maria Berenice Dias. Então, assim, são autores assim que escrevem, que é delicioso ler o que eles falam sobre o direito da família. Eu acho que mesmo quem não faz parte, não estuda o direito, consegue entender perfeitamente o que eles estão dizendo ali. Tem uma base assim, muito bacana Certo. do direito em si. Então, assim, na minha opinião, seriam essas indicações que eu faria. Perfeito. Tá? E, assim, Netflix tem vários filmes, séries que tratam do direito, de várias áreas do direito. Só que tem que ter cuidado, tá? Porque às vezes eles estão focados mais na área do direito de outro país, assim. A gente tem que assistir com curiosidade para vir ao nosso ordenamento jurídico, sabe? Será que é assim aqui também? Para pelo menos fazer você Será que pensar, funciona né? dessa forma no Brasil? Então, isso, exatamente. É muito bacana, tá? É ótimo. Então, Eu acho que o Senhor Estagiário, vamos lá, assista o Senhor Estagiário, é muito bacana. Aí fica a recomendação. Eu vou recomendar um filme exatamente para fazer as pessoas pensarem, entenderem como, talvez se questionarem de como isso aconteceria no Brasil com o nosso ordenamento jurídico, depois de ter ouvido essa conversa com a Débora. Se chama Entre Facas e Segredos. É um filme que foi lançado em 2019 com Daniel Craig, Chris Evans, Toni Collette, entre outras várias estrelas, que trata exatamente o Christopher Plummer. Ele morre, é um milionário, e toda a trama do filme gira em torno do seu testamento, de para quem ele deixa, se deixa para os filhos, se deixa para uma pessoa fora da família. Então é interessante, depois de ouvir essa conversa, dá uma olhada nesse filme, pensa, como que isso funcionaria aqui no Brasil, depois de ter ouvido essa conversa com a Débora. Débora, muito obrigada pela tua presença hoje aqui, de novo, e até mais. Eu que agradeço, Cauã. Um beijo, sucesso, tá? Obrigado. Desejo tudo de bom para vocês. Obrigado. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais da minha incrível conversa com a Débora e que agora a gente consiga entender um pouquinho melhor do que é o direito da família, como funciona esse braço da justiça brasileira e o que você precisa saber quando for procurar, porque eu entendo que muitas das vezes é algo que a gente não pensa que vai precisar usar, mas aí acontece alguma coisa, a gente se vê numa situação em que precisa buscar o direito de família, o direito de sucessões, e às vezes a gente fica perdido. Bom, eu espero que esse episódio, essa nossa conversa, tenha dado para vocês um pouquinho mais de conhecimento para terem uma noção melhor quando chegar esse tipo de momento. E olha só, não esquece de seguir o canal, de dar um like aqui no vídeo e de seguir a gente lá no Instagram. Dentro dos próximos 15 dias vocês vão saber quem vai ser o nosso próximo entrevistado. Bom, eu já vou dar um pequeno spoiler. Vai ser um tema bastante diferente de tudo que a gente já viu até hoje aqui no canal e de que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. Então fica ligado lá que logo logo vão ter mais informações. E pessoal, lembrem-se, conhecimento vive em todo lugar. Cabe a você ir atrás dele. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, como vocês pediram, nós temos mais um quadro com a Tia Li. Eu chamo de mãe, mas vocês chamam de Tia Li. Bom, vamos lá, 90 segundos, você já sabe.
Mãe, Ah. o tema de hoje é... Não sei. Eu não li o script. Direito de família. Eu não sei nem a esquerda que tirar o direito. Mas tudo bem. Comecei a acertar Vamos o seu lado aí. esquerdo e direito, já é alguma Aê! coisa. Mãe, o que quer dizer o direito, o Código Civil, quando ele fala da pluralidade da família, que é embasado no artigo 226 da Constituição? Como o juiz Arraia ficou muito bom. Mãe, o que Isso é, aí que eu sou séria. o que é uma vara de direito? Corta, pronto. Mãe, em quantas sessões é Mãe, não, dividido... já li. Perdão, desculpa aí, gente. Quando você faz um testamento, você pode colocar qualquer pessoa no seu testamento? Acho que pode, né? Mas tem gente que dá tudo pro cachorro, tudo pro gato. Não tem uma história dessa? Tem. Então, eu creio que eu posso dar pra quem quiser. O testamento é meu. É? Não é isso? Não, você tem que dar 50% Ah, pra quem? pra relativos diretos e depois 50% você pode dar pro cachorro. Ah, então eu tenho que dar 25 pra você, 25 pra pra Rayane. Rayane. E se o Simbinha tivesse Tivesse aqui, o vivo, restante eu dava pra ele. dava pra dar pro Simbinho. Simbinha tá com você, entendeu? Deixa claro, tá? Beleza. Tudo bem. Muito bom. É isso aí, gente. Corta porque eu tô pior do que o cachorro.